Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer aqui a minha live uns comentários a respeito da política que está sendo aplicada agora pelo Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, uma política de juros altos para combater a inflação. Eu acho Paulo um excelente economista, o maior do mundo, como foi dito, né? E está fazendo um trabalho espetacular com a economia brasileira, mas em relação a essa política de juros altos, eu não concordo, eu vejo de outra maneira, eu acho que não funciona a política de juros altos. Na realidade, eu acho que a política de juros altos, ela faz uma manutenção de juros altos, ou seja, pega os juros altos e mantém por muito tempo, causando enormes prejuízos para a economia. Tá certo? Vamos ver. Vou colocar aqui. Juros altos. Política de combate à inflação ou manutenção de juros altos? Então, para mim, é uma política de manutenção de juros altos. Tá certo? Vamos lá. O combate à inflação com taxa de juros altos não traz benefícios, sendo a inflação de demanda ou não. Não traz benefícios por quê? Pelo seguinte, os juros altos, quando nós estamos aqui 5%, aí o Banco Central vai botar 6% para mostrar que vai combater com vontade a inflação. O que você imagina? Eu crio logo uma expectativa que a inflação que vai vir no final do mês é muito forte. Ele passou de 5 para 6. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: essa inflação imediatamente, é falácia dizer que a economia não reage muito lentamente à política de juros. Não é verdade, ela age imediatamente. Tá certo? Então, a dívida passa a girar, né, a ser rodada em 6%, já incorporando o aumento. Esse aumento, é claro, vai aumentar a dívida. Aumento de juros vai aumentar a dívida. Aumentando a dívida, aumenta o déficit público. O déficit público gera inflação e expectativa de inflação maior. E aí o que eu faço? Eu vou às ruas, vou à farmácia, vou ao supermercado e outros lugares que eu possa comprar produtos e antecipo as minhas compras. Eu antecipo. Com isso, o que acontece? A demanda, ao invés de diminuir como pretende a taxa de juros altos, ela aumenta. E todo mundo fazendo isso aumenta a pressão e aumenta, então, a inflação. Tá certo? É por isso que eu falo isso. A taxa de juros altos, aliás, não tem correlação direta com a inflação. Juros altos não diminuem a inflação, como eu disse aqui agora, acabei de explicar. E juros baixos não fazem a economia crescer. Se nós olharmos para a crise de 2008 nos Estados Unidos, nos países ricos, que inundaram os países com liquidez de dinheiro, né? Os países ficaram altamente líquidos, os juros foram lá para baixo, a taxa de inflação foi lá para baixo e a economia não cresceu. Então não é verdade que a taxa de juros está correlacionada com a inflação. Tá certo? Muito bem. Desde o início de 2021, o BC elevou a taxa básica de juros 2,75 para 13,75. Que saiu ali, acho que de abril, mais ou menos de abril, o banco começou a acelerar e acelerou bastante, chegou em outubro já estava com 13,75. A diferença é brutal, 11 pontos. É um absurdo, isso foi um absurdo, uma aceleração muito grande. E a inflação no Brasil, naquela época era 10,06, passou para 5,9. Ou seja, enquanto os juros foram aumentados em 11%, a taxa de inflação caiu apenas 4,16. E aí? Cadê a correlação que existe? Não existe correlação. Olha, quando você passa uma taxa para 3,75 e a inflação é 5,90, a taxa de juros real da economia é de 7,85. Isso aí coloca no Brasil, novamente,
na primeira divisão. O Brasil sempre é campeão de taxa de juros. Né? E desta vez de uma maneira espetacular, porque o segundo colocado, o segundo país colocado em taxa de juros mais alta, acho que é o Chile, representa metade da taxa de juros reais do Brasil. Você vê o absurdo que isso está. Se essa taxa de juros altos fosse tão boa, essa inflação ia ir para zero, para negativa essa inflação. Um absurdo desse. Muito bem. E o que acontece? O que acontece é que você chega lá, além de subir a taxa, chega em outubro, 13,75, mantém até hoje 13,75. Ou seja, está provocando a manutenção da taxa de juros. Por quê? Porque inicialmente, olha só o que acontece. Isso é bom prestar atenção. Porque inicialmente, o aumento da taxa de juros aumenta a inflação. Como ele aumenta a inflação inicialmente, o Banco Central pensa que é preciso aumentar mais ainda a taxa de juros para reduzir essa inflação. Então ele vai e aumenta novamente, torna a aumentar. Aí vai a 13,75. A inflação baixa de 10 para 5,90. Isso aí, só nisso aí a taxa de juros reais é de 7,85. O que é um absurdo. Né? Como já falamos sobre isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise rapidamente da situação do combate da inflação hoje. Rapidamente e superficial, tá certo? Mas tentar colocar adequadamente os nossos pensamentos e as nossas afirmações, tá certo? A inflação de 2021 foi 10,06, agora é 5,90, caiu ali 4%. A situação hoje de combate à inflação, com juros altos. A projeção de Selic para 2023 é 13,75. Desculpa, deixa eu dar uma... Para 2023, né, a projeção é 13,75 ao longo de todo o ano. Ou seja, manutenção da taxa de juros altos. Por quê? Está se prevendo que a inflação não vai cair. Porque se você mantém 3,70 ao longo do ano, significa que a inflação não vai cair. Precisa manter ali para poder baixar e vai cair bem devagarzinho a taxa de inflação. Enquanto isso, os juros reais vão ficando cada vez mais lá em cima, cada vez mais lá em cima. Quando a taxa de inflação chegar a 5, é 8,75. Né? E aí por diante. Isso é um manar dos deuses para o sistema financeiro. Tudo bem. O Focus, nesse momento, aponta uma inflação 3,6 em 2024. Em 2024. Olha só que o começo foi 2021, da elevação da taxa de juros. Né? Se caminhar para 4,5, que é o teto da banda de tolerância, começa a aumentar o risco do BC ter que elevar os juros. Olha, nós estamos lá em 24. E o BC ainda vai elevar a taxa de juros, ou seja, está mostrando que não tem capacidade, que não vai combater a inflação. A inflação vai ficar num nível que ainda merece ser combatida. Ou seja, um fracasso total. De 2021 para 2024. São 4 anos. Não é? Porque 2021 é um ano. 2022, 2023, 2024 são 4 anos. E não consegue debelar a inflação a um nível razoável. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que esta política de juros altos é um fiasco completo, que custa muito caro aos não endinheirados do Brasil. Muito caro. As pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que são invisíveis, as pessoas que têm salários, são assalariados, essas pessoas que vão pagar esse ganho extraordinário das pessoas que têm dinheiro. Veja só, as pessoas que não têm dinheiro pagam a conta para os que têm dinheiro. Vocês fazendo os endinheirados cada vez mais ricos. E os que têm menos dinheiro cada vez mais pobres.
Espetáculo, não é? Muito bem, meus amigos. Chegamos a essa conclusão. E eu tenho a impressão que a cabeça dos economistas aqui tem que mudar. Tem que fazer algo como faz Estados Unidos e Japão, por exemplo. Nos Estados Unidos a taxa de juros é geralmente, aliás, desde o século passado, a taxa de juros nos Estados Unidos é sempre mais baixa que a taxa de crescimento da economia. O que significa isso? Uma alavancagem positiva. Ou seja, nos Estados Unidos o governo pega dinheiro emprestado, paga uma taxa de juros e aplica esse dinheiro na economia, que tem uma taxa de rendimento superior à taxa de juros. Ou seja, não tem custo fiscal, muito pelo contrário. Ele traz mais recursos para a economia, traz mais rendimento para a economia, mais produtividade para a economia, ajuda a economia a crescer mais. Ou seja, a dívida, ao contrário que esse pessoal pensa aqui, só olha para a dívida com preconceito, achando que dívida é sempre ruim. Não, dívida não é ruim. Dívida só é ruim quando você está apertado no pescoço que alguém, aí você vai buscar dinheiro para emprestar. Mas a grande esmagadora maioria das empresas pega o dinheiro emprestado para quê? Para ganhar mais dinheiro. E é uma estratégia boa, às vezes, você tomar dinheiro emprestado para diminuir o seu endividamento. Por mais contraditório que isso pareça, porque ao tomar dinheiro emprestado, isso vai te render dentro da alavancagem financeira e, consequentemente, vai se pagando as dívidas e com isso diminui o endividamento da empresa. Meus amigos, isso aí é o que deveria se colocar. O Japão faz a mesma coisa. O Japão, a taxa de juros dele é menor do que a taxa de crescimento da economia. Por que o Brasil não pode fazer isso? Eu tenho a impressão que existe uma questão aí de trabalho. É muito mais fácil você aumentar a taxa de juros, mas o resultado é um desastre. Por quê? O presidente do Banco Central, que geralmente vem da área financeira, ele aumenta a taxa de juros. E o sistema financeiro todo bate palma, dizendo que a melhor política é essa de aumentar a taxa de juros. Nada, essa é a melhor política para eles. Agora, preparar a economia para colocar a taxa de juros baixa, o suficiente para ser menor do que a taxa de crescimento da economia, isso é trabalhoso. Será que alguém está topando esse trabalho ou prefere aumentar a taxa de juros? É isso aí. A gente tem que pensar sobre isso, tá bom? Um abraço, feliz ano novo, que tenhamos um ano melhor do que esse ano. Eu tenho quase certeza, vamos ter a continuação do governo Bolsonaro e com isso nós vamos ter um ano muito melhor do que esse ano. Ok? Um abraço e até a próxima.